é que o senhor analisa tudo isso que está acontecendo, né? A partir da delação premiada do Delcídio, que acabou vazando ontem pela revista semanal, né? E hoje é mais essa fase da Operação Lava Jato, que atinge o principal líder do partido no país, né? Um ex-presidente da República, sendo conduzido coercitivamente aí para depor, deputado. Inclusive, se tu me permitires, assim como é necessário num momento como esse, sei que certamente terei esses minutos, eu quero fazer um olhar mais de floresta sobre Sim. o momento que nós estamos vivenciando. Em primeiro lugar, nós estamos vivenciando no país, ao longo destes últimos meses, destes últimos anos, profundas investigações de casos de corrupção, boa parte deles sistemas de corrupção que perduram há muitos e muitos anos no nosso país, e isto é algo extremamente positivo. Então, isto é uma variável da conjuntura política que a gente vive. A segunda questão é que esta investigação de corrupção, ou de casos de corrupção, ela tem permitido e aberto canal para um processo de luta política pelo poder. E este processo de luta política instrumentaliza a questão do combate à corrupção. Nós estamos vivendo, sim, dentro de um ambiente onde diversas coisas positivas ocorrem, porque todos nós brasileiros ficamos felizes, pelo menos a ampla maioria, a quase totalidade, que é um país onde a honestidade prepondere, onde a corrupção seja combatida. Então, existe um conjunto de méritos importantes. Aliás, a presidenta Dilma, como presidenta da República, do nosso governo, tem exercido um papel fundamental para que estas investigações, de fato, ocorram na plenitude que estão ocorrendo e com todo o respaldo como estão ocorrendo. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas a investigação está sendo feita pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas Ministério Público e Polícia Federal, que tem sim um papel importantíssimo, existem no país antes de Lula e Dilma chegarem ao poder. Investigações como essa nunca tiveram a profundidade, nunca foram tão longe como estão indo hoje, inclusive chegando mais perto dos corruptores, chegando no coração do poder político, com líderes e representantes de diversos partidos, e assim por diante. Agora, o que está ocorrendo hoje, por exemplo, e ontem? O que ocorre ontem e hoje, ele tem um componente daquilo que está em curso no país, que é um processo de luta política onde se tenta desestabilizar o governo da presidenta Dilma. A oposição ao nosso governo, desde novembro, outubro do ano passado, ela substitui um conjunto de... Ela troca uma pela outra, ela abriu um conjunto de possibilidades intermináveis, onde ela, de qualquer modo, quer caçar este governo. Ela quer derrubar a presidenta Dilma e, de preferência, ela quer prender o presidente Lula. Então, qual a minha crítica e dura ao que está acontecendo ontem e hoje? Ontem, por exemplo, uma delação premiada, se ocorreu, nós estamos aguardando, porque o Estado Democrático de Direito tem que ser respeitado dentro do país. Se esta delação ocorreu, ela deve ser homologada, a delação deve ser investigada dentro da lei, e quando surgirem provas que incriminem alguma pessoa, algum empresário, algum cidadão, algum político, dos mais diferentes partidos políticos, quando essas provas se constituírem, essas pessoas forem julgadas, elas devem ser punidas exemplarmente. Agora, quando vaza uma delação suposta como esta, da maneira como vazou ontem, onde este vazamento passa a ser tratado por diversos setores da sociedade como uma incriminação da presidenta Dilma e do presidente Lula. Estou falando dos dois porque são os dois líderes maiores. Mas, deputado, nesse tema, né? o senhor acha que chegando... Só para concluir... Sim, então conclua, deputado, por favor. E quando se começa, a partir do vazamento desta delação, diversos setores da sociedade, e eu ouvi muitos discursos da oposição ontem, lá em Brasília, dizer que a presidenta Dilma é culpada de ter
cometido a ilegalidade A, B ou C em cima de uma suposta delação, aí nós estamos quebrando o Estado Democrático de Direito. Aí nós estamos abrindo o canal para o que eu chamo de um golpe institucional. Agora, deputado Henrique Fontana. E a segunda questão, Osíris, me permita, a segunda questão é que não há nenhum motivo para o juiz Moro, a não ser o motivo da luta política institucional, não há nenhum motivo para o juiz Moro determinar uma condução coercitiva do ex-presidente Lula, um dos melhores presidentes que este país já teve ao longo da sua história. Agora, não há motivo, deputado não há Fontana, justificativa jurídica. Me permita, deputado. Deputado, o senhor conclui, a gente tem perguntas a fazer, senão fica um monólogo, só me deixe deputado. concluir esta frase. Não há nenhuma sustentação jurídica para determinar uma condução coercitiva para criar um ambiente de prisão em torno do presidente Lula que pode depor a qualquer momento para o juiz Sérgio Moro. Mas não no quis lugar que o juiz depor, quiser. mas o presidente não quis depor por 2 vezes ao Ministério Público de São Paulo. Ponto. Ele não quis. Mas agora, André, deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não quis, não porque ele não queira depor, porque o promotor de São Paulo estava agindo de forma ilegal. Não foi o que disse o Conselho Nacional do Ministério Público, deputado. Não foi o que disse o Conselho Nacional do Ministério Público. Não foi o que disse, André. Talvez Não, tu não tenha não, visto não, toda deputado, a decisão disse- do Conselho. não, disse- O Conselho manteve o procurador, eu li toda ela. Sim, Toda manteve a o decisão. procurador Cássio Conserino. O Conselho manteve o procurador, mas disse que, de fato, a maneira como o procurador estava chamando este depoimento era uma maneira ilegal, porque ele não era o procurador que deveria estar abordando aquele tema. Não, deputado, mas aí não... O senhor está dizendo que hoje nós estamos promovendo... Pois não? O senhor está dizendo que hoje nós estamos num dia promovendo um golpe para afastar a presidente Dilma, ou participando de uma ação orquestrada para afastar a presidente Dilma da presidência, que foi eleita Não, hoje não. ao longo do tempo, que hoje é uma página. Isso. Mas agora, qual é o papel da polícia? Tem um conjunto enorme de variáveis. Qual Por é o exemplo, papel da Polícia Federal nesse esquema, deputado Fontana? Porque quem está promovendo a ação hoje é a Polícia ela só Federal. opera decisões, André. Para quem conhece a instituição, como funciona a institucionalidade do país, primeiro, a Polícia Federal é muito importante. Ela está desvendando crimes importantíssimos. Por exemplo, quando ela consegue, né, quando nós conseguimos chegar num conjunto de casos de corrupção, e aí sim vem um outro tema que eu, e terminar minha resposta, a Polícia Federal, ela operacionaliza decisões de um juiz. Então, eu estou questionando hoje, dentro deste ambiente de golpe institucional, eu estou questionando a decisão do juiz Moro de determinar uma condução coercitiva sobre um homem que foi presidente da República, um dos melhores presidentes da história do Brasil. Não há uma única prova contra Lula. Pois é, deputado, se não há nenhuma prova, se não há nenhuma materialidade, por que o ex-presidente Lula e o próprio governo até agora simplesmente rebateram politicamente e não trouxeram informações consistentes, inclusive nesses primeiros depoimentos ao Ministério Público? Eu acho muito interessante a tua pergunta, Sérgio, porque ao presidente Lula não se pode determinar uma lei diferente daquela dos outros brasileiros. Pode uma pessoa, Sérgio, dizer agora, hoje, de tarde, por exemplo, o Henrique Fontana e o Sérgio são corruptos. E a partir disto, a nossa presunção de inocência terminou. Nós seremos corruptos até que se prove o contrário. É assim que setores da sociedade estão agindo em relação ao presidente Lula. Porque eu vou uma única prova de qualquer crime cometido pelo presidente Lula. Não há um único processo que ele responda na justiça. E eu pergunto, por que o juiz Moro determinou a condução coercitiva se não é para fazer o processo de disputa política? Deputado. Por que a condução coercitiva? Eu Deputado. inverto a pergunta. Eu pergunto para vocês três. Por que a condução coercitiva? O Lula não está no Brasil? O Lula não está na casa onde ele mora? Mas não E a seria, outra não coisa seria que o eu mesmo... sempre coloco neste debate, tenho colocado esta semana, em diversas entrevistas que tenho dado,
é que o juiz Sérgio Moro está sendo seletivo. Os méritos que ele tem eu não vou deixar de reconhecer. Mas os delatores, por exemplo, colocaram 3 ou 4 vezes que um esquema de propinas que infelizmente funciona em Furnas alimenta o caixa do PSDB. Delatores colocaram que uma terça parte do dinheiro da propina que sai de Furnas, infelizmente, propina que nos revolta, quem é honesto como nós que estamos conversando nessa entrevista. Agora, o que eu percebo é uma lentidão muito grande dessas investigações. Deputado, Quando as investigações vão para outro partido, ou quando as investigações vão, por exemplo, veja o caso da Operação Zelotes. A Operação Zelotes envolve grandes empresas que corromperam laudos dentro do CARF para não pagar impostos que deviam. E eu vejo menos ação nisto. Mas onde teve também... condução coercitiva determinada, para grandes empresários também, né, deputado? Por exemplo, o ministro Aí que tá. Gilmar Mendes. Vamos falar do que eu estou chamando de um golpe institucional que está em curso no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A tese do ministro Gilmar Mendes é a seguinte: as empreiteiras que organizaram este cartel vergonhoso para roubar na Petrobras, parte dessas empreiteiras também participou de um cartel vergonhoso para roubar na empresa de trem de São Paulo, mas o ministro Gilmar Mendes tem a seguinte tese: o dinheiro que essas empreiteiras colocaram na campanha da presidenta Dilma é dinheiro de propina, dinheiro sujo e dinheiro de sobrepreço. O dinheiro que essas mesmas empreiteiras colocaram na campanha de Aécio Neves é um dinheiro honesto, bem recebido, que não é fruto de superfaturamento, que não é fruto de propina. Isso é brincadeira, gente. Deputado, agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a delação premiada, que deve ser homologada pelo ministro Teori Zavascki, de Delcídio Amaral, cita o presidente Lula e cita a presidente Dilma. Ele era braço direito do governo, antessala da presidente Dilma. Ela tem condições de permanecer no governo, isso se consumando, deputado? Ela tem todas as condições, André. Aliás, não Osíris, tem nenhuma condição em alguém pensar no Brasil que vai derrubar a presidenta Dilma através de um golpe. Quem quer governar o Brasil tem que ter eleições. não, mas aí é um processo, O problema deputado, não é um golpe. Mas Osíris, É um processo, nós que vai ser o conhecemos há político e vai muitos ser anos, Osíris, o judicial. Se a delação, se a suposta delação Uhum. do senador Delcídio for homologada amanhã pelo ministro Teori Zavascki e eu puder lê-la, tu pode me ligar 5 minutos depois que eu terminar a leitura e eu debato toda a delação dele contigo. Mas quem determina uma delação premiada não é a revista Isto É. Nós não podemos condenar a presidenta Dilma por uma capa de revista semanal. Ela é presidenta da República. Ela foi eleita com 54 milhões de votos. Nós não podemos fazer um julgamento midiático da presidenta Dilma. Ela é uma mulher honesta. Ela tem décadas de vida pública. Nunca ninguém comprovou o desvio de 1 centavo de parte dela. Agora, alguém que está preso porque foi lá negociar provavelmente no seu próprio interesse algum esquema com o Severo, passa a ser o julgador e o produtor de provas contra uma mulher honesta que governa o Brasil e que foi eleita com 54 milhões de votos. Só um pouquinho, gente. Calma. Vamos pedir para os ouvintes que ainda não leram que leiam a biografia de Getúlio Vargas. E como foi o Mar de Lama, que depois que Getúlio se suicidou, que não será o caso da presidenta Dilma, porque nós vamos guerrear, Osíris, tirar o governo neste tipo de ação. Sim. Eu tenho absoluta convicção da honestidade da presidenta Dilma. Tá Ela é ponta de lança no combate à corrupção. Aliás, tem muita gente que quer derrubar a presidenta Dilma porque exatamente quer obstruir as investigações. As investigações nunca foram tão longe. Certo. Deputado, E tem pressões, sim, por exemplo, de grandes empreiteiros que estão presos e que gostariam que a presidenta Dilma fizesse movimentos para beneficiá-los de cadeia. Tem político que gostaria que a presidenta Dilma fosse para acordos e tentasse interferir em investigações. Tem, mas ela nunca interferiu. tá certo. Deputado, Ao contrário, ela deputado tem sido Fontana. muito criticada em determinados ambientes exatamente pela
firmeza com que conduz Tá certo. essas investigações. Deputado federal do PT, Henrique Fontana, um dos principais lideranças do partido lá no Congresso, obrigado por sua análise aqui no Jornal Gente. Vamos seguir conversando e, à medida que as informações forem entrando, voltamos a conversar com o senhor aí. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Um bom dia para ti, Osiris, para o André, para o Sérgio, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E nós estamos aqui sempre à disposição. Aliás, vamos passar provavelmente, pelo menos para mim, que tenho 56 anos, a minha avaliação é que nós vamos passar pelo período mais turbulento da minha história de vida no Brasil. Infelizmente, eu vou concluir com esta frase, se me permitires, infelizmente, a irresponsabilidade com que a oposição está agindo vai nos levar a cindir o país. E nós vamos passar muitos anos pagando o preço disso. Porque quando não se respeita o resultado de uma eleição, se desencadeia esse tipo de processo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que toda e qualquer pessoa que tenha cometido algum ato de corrupção e que tenha sido julgada por esse ato, seja punida exemplarmente. Mas, de fato, nós não vamos fazer e não vamos aceitar o que se chama de um julgamento político de uma liderança como a presidenta Dilma e uma liderança como o ex-presidente Lula. Obrigado, deputado.